Bem, então, bom dia, a todos aí, os presentes. Obrigado pela presença. Meu nome é João Victor Rosati Long, eu sou mestre em Direito Civil pela Universidade do Estado do Rio de Janeiro, sou doutor em Direito Constitucional pela Faculdade de Direito Largo São Francisco, a USP, professor da Universidade Federal de Uberlândia, em Minas Gerais, e recentemente aprovado na Defensoria Pública do Estado do Paraná. É uma grande honra estar aqui com vocês hoje. Eu aceitei esse convite com muito prazer. Eu conheço já o projeto do curso, enfim, me ajudou bastante na minha preparação para as provas, especialmente para a prova do Paraná, na segunda fase, na fase oral. E por isso fiquei muito honrado mesmo do convite. Espero estar à altura dos nomes que eu vi ministrando aulas aqui. Bom, nossa matéria é Direito Civil. Eu sou professor de civil e fui escalado para dar aula de Direito Civil, inclusive para a incumbência de dar a aula inaugural de Direito Civil e começar essa matéria. Bom, falávamos já anteriormente, antes de ligarmos a câmera, sobre, enfim, as provas e etc., o perfil das provas, e a gente vai tentar aqui traçar um perfil ao longo da aula que seja útil para aqueles não só que prestam Defensoria de São Paulo, que é o foco, que é o objetivo desse curso, mas também para ter uma visão do direito civil crítica, que é o que vai nos interessar para todas as provas, e especialmente para as provas de Defensoria Pública. Pois bem, primeiro ponto que a gente tem que anotar aí, anotem, que é a evolução do direito privado. O tópico fala do Brasil, mas nós começaremos traçando um paralelo acerca da evolução do direito privado também no exterior, e mais propriamente do que influenciou a elaboração e a opção, muitas das opções legislativas de 2002 e também de 2016. Bom, a doutrina faz a distinção, veja, embora haja uma escola muito significativa de tentar buscar as raízes no direito romano, a doutrina do direito civil constitucional, especialmente, e aí estou falando do que alguns também chamam de direito civil contemporâneo, ela parte das raízes nas revoluções liberais, ou seja, no século 18 e 19. Que tiveram como grande paradigma o Código Civil francês. Sem muito tempo para fazer ilações históricas, que são interessantíssimas, o ponto é que já ao fim do século XIX, fim do século XVIII, começo do XIX, mas mais o XIX e até o XX, houve uma série de revoluções sociais que levaram, ou pelo menos não levaram a uma alteração paradigmática, mas ao menos assim, deram uma temperada no liberalismo do Código Civil francês, cujo grande paradigma normativo é o Código Civil alemão, conhecido como BGB. E aí, finalmente, um terceiro momento, que é separado pela doutrina, que é o momento contemporâneo, ao menos por enquanto, que é o do pós-positivismo, cujo resultado principal é a constitucionalização do direito civil. Bom, como isso se desdobra e se revela no Brasil? Isso se desdobra e se revela no Brasil da seguinte maneira.
passando aí, enfim, a história das ordenações e partindo do Código Civil de 1916, o Código Civil de 16 é tido pela doutrina brasileira como um reflexo tardio do liberalismo europeu. Ou seja, um século depois, o Brasil fez a opção legislativa de ter um código extremamente patrimonialista. Nada disso é unânime, tá? Mas é bem majoritária essa visão. Que o Código de 16 era um código liberal, um código patrimonialista, e um código que tinha como princípio informativo a autonomia da vontade. Quem quiser colocar como observação aí, não estiver anotando, sistematizando especificamente, coloque que os princípios informativos do Código 16 descendem do liberalismo, tendo como consequência a sobreposição do patrimonial ao existencial. Um colega do Paraná, Samir Namur, especialista em direito de família, doutor pela UERJ em direito de família, fez essa pesquisa e achei muito interessante. Ele disse que a única vez que o Código Civil usa a palavra amor é amor aos bens. Pra vocês terem uma ideia do patrimonialismo exacerbado que é o Código Civil de 16. Bom, um princípio que é muito interessante no Código Civil de 16, se vocês não anotaram, são os desdobramentos da autonomia da vontade. É isso que interessa você escrever. A autonomia da vontade, já que o paradigma é liberal, é vista a priori como algo sem limites. No âmbito dos contratos, onde ela se materializa de forma mais própria, né, de forma mais peculiar, a autonomia da vontade se desdobra em 3 subprincípios. Ou 3 axiomas. Que correspondem à escolha de contratar ou não contratar, primeiro, né? Segundo, com quem contratar. E terceiro, o que contratar. No âmbito da propriedade, mais propriamente nos direitos reais, outro princípio informativo do Código de 16 é o da propriedade absoluta. É clássica a afirmação de que a propriedade fundiária, né, o bem imóvel, se estende ao infinito do céu e ao subsolo. E por último, no direito de família e também de sucessões, também como filho do patrimonialismo de 16, a estrutura familiar é de uma família patriarcal.
que tinha no homem, ser humano do sexo masculino, o centro. Já que era o provedor de renda. Então é sobre essa observação sobre os princípios do Código Civil de 16. Anotem por último, que é uma construção teórica muito interessante, do hoje ministro José Edson Fachin, mas sempre professor Fachin para mim, ele dava aula no grupo de estudo Virada de Copérnico, que eu participei durante muito tempo na UERJ, embora ele fosse da Federal do Paraná, somos instituições irmãs, me considero uergiano até hoje, e sempre me considerarei. O Fachin fala então, o professor Fachin, ele fala então do chamado tríplice vértice fundante do direito civil. Pessoas, bens e família. No âmbito das revoluções liberais, pessoa autônoma, né, com autonomia da vontade. Os bens, propriedade absoluta. E, finalmente, a família como âmbito de circulação e promoção do que seria o máximo que um burguês conseguiria, que é nascer, adquirir patrimônio, casar, morrer e transferir seu patrimônio para os seus filhos. Seria essa a lógica de um Código Civil. Tanto que ele começa com o nascimento e termina com a morte. É isso. Perfeito? O ponto é que na sociedade moderna, as revoluções sociais, elas... E aí, enfim, vocês estudem, mas o que culminou do ponto de vista normativo até nas constituições de Weimar e na Constituição Mexicana, com a positivação dos direitos sociais, a ideia é que esse liberalismo exacerbado acabou numa situação tanto quanto semelhante ao momento histórico atual, por acirrar as desigualdades sociais. E o acirramento das desigualdades sociais teve, por consequência, no plano normativo, a necessidade de limitação da autonomia dos indivíduos. Quem limita a autonomia dos indivíduos? Os próprios indivíduos? Não, o Estado. E aí surge um outro ponto do edital, que eu de vocês colocaria como observação, que é a dicotomia entre direito público e direito privado. O que distingue direito público de direito privado? Alguém arrisca? Os princípios do direito. Fala aí, pode falar. É que o direito público ele está restrito a obedecer à lei. O direito privado pode fazer tudo desde que a lei não... Perfeito. Então, na verdade, a relação tem a ver, né? A resposta dessa pergunta está na observância do princípio da legalidade, né? A legalidade no direito público é estrita.
sendo permitido apenas o que está em lei. Ou seja, o direito público, ele é regido pelo que a doutrina chama, e perdoem o meu latim, esse ficou poderoso, jus império. Esse é o direito público, né? Ao passo que o direito privado é regido pela autonomia do sujeito. Continuando a ditar o que estávamos dizendo, né, o direito público, então, atende à legalidade estrita, logo só é permitido o que a lei determina. No direito privado, por seu turno, é permitido o que a lei não proíbe. Logo, direito público relaciona-se com normas cogentes e o direito privado com normas dispositivas. Fica aqui uma pergunta simples que diz respeito a um ponto crucial da nossa disciplina e um ponto do edital que nós estamos tratando. No direito do consumidor, por exemplo, prevalecem normas dispositivas ou normas cogentes? Primeira pergunta. Segunda, quando o Código Civil diz que nos negócios jurídicos devem ser interpretados à luz da boa-fé, por exemplo, o simples fato de escrever à luz da boa-fé não traz uma série de consequências jurídicas que às vezes não estão previstas em lei. Campeã de audiência nas nossas provas de defensoria pública é a doutrina do adimplemento substancial. Já caiu no São Paulo, já caiu no Paraná, sempre cai. Onde está previsto que o credor não pode reaver o bem adquirido em alienação fiduciária, por exemplo, quando parte do contrato foi significantemente executado? Onde está escrito isso? Não está escrito isso. Seria uma construção jurisprudencial? Seria uma construção jurisprudencial, mas não está na lei. E essa é uma grande discussão que se tem entre o que a doutrina traz de distinção do direito civil clássico para o direito civil contemporâneo. Essa dicotomia entre direito público e direito privado, portanto, e aí podem anotar, ela vai sendo paulatinamente superada no âmbito dos contratos, por exemplo, pelo que a doutrina denomina de dirigismo contratual. Vai sendo paulatinamente superada, por exemplo, no âmbito dos contratos, no que a doutrina denomina de dirigismo contratual. Essa dicotomia, portanto, entre direito público e direito privado
para o direito civil constitucional, mais propriamente, porque hoje tem se chamado de direito civil contemporâneo, estaria mitigada ou mesmo superada. Cair na prova escrita, está aí o texto. Mas como ela é superada? Fechamos o primeiro ponto e entramos em outro. Que é o da codificação, completude e formalismo jurídico. Noticia a doutrina que o Código Civil, que é o chamado Código Civil Napoleônico, né, o Código Civil francês, para Napoleão, e essa é a frase que toda a doutrina diz, para ele, a França deveria se orgulhar não de ter uma Constituição e uma declaração, né, que a gente estuda em direitos humanos. Ela tinha que se orgulhar de ter um Código Civil. Porque foi o Código Civil que teve a pretensão de reger toda a vida do que ele chama de homem médio, cujo paradigma é o homem burguês. E só 90% da população francesa estava totalmente excluída desse paradigma. Quem tem patrimônio? Quem tem herança para deixar? E hoje é diferente? O que a gente deixa? O que a gente vê no inventário? Fogão, geladeira, né? É isso. O que nós temos de patrimônio? Dívida. Nós temos uma alienação fiduciária em garantia. O que nós deixamos? Dívida. Só deixa dívida. Certo? Isso é o que foi recomendado como texto para vocês e é a alma do negócio do livro do um autor alemão chamado Anton Menger, né? O Direito Civil e os Pobres. O que o Código Civil serve para regular a vida dos pobres, das classes subalternas? O livro especificamente critica já o projeto do BGB, que ele diz que é tímido ao mitigar esse patrimonialismo exacerbado do Código Civil francês. Por exemplo, lá ele diz apenas em 1800, antes do BGB mesmo, que é de 1900, que o grande problema na Alemanha era a falta de acesso à justiça para fazer valer os seus direitos. Ele disse há mais ou menos 130, quase 140 anos atrás. Tal que depois a doutrina veio desenvolver e hoje a legislação desenvolve. Ou seja, e é isso que eu quero que vocês anotem, codificação é um processo histórico de compilação de regras. Que tem por objetivo a completude de todos os direitos e relações jurídicas da vida de uma pessoa. Ou seja, a ideia de completude que se tinha no primeiro momento histórico vai no sentido de tudo o que tiver no Código Civil é o suficiente. Não há necessidade de outras leis privadas para regerem como ponto de partida os negócios jurídicos, os contratos. Não tinha nem negócio jurídico na França. O negócio jurídico é uma criação alemã que foi trazida no BGB. Certo? Então isso é codificação. É um movimento tipicamente moderno, com uma pretensão racionalista muito ousada, de acreditar que o código vai prever tudo. Vai resolver todos os problemas.
Se a gente tem um vademecum na mão, vocês vão perceber que só metade dele tem código. O resto é isso aqui de lei esparsa. Por quê? Porque já após a metade do século XX, que é o que a gente vai entrar no terceiro momento histórico, a doutrina civilista chama de Era da Descodificação. Percebeu-se, mais ou menos um século depois, que o Código Civil pode anotar, que o Código Civil não atingiu o escopo, o objetivo, a meta, enfim, o que vocês querem escrever, de regência da totalidade das relações privadas. Não regeu e não rege, né? A gente precisa alimentos, alimentos gravídicos, contrato de leasing, contrato de alienação fiduciária e garantia, contrato de locação de imóveis urbanos, contratos. Precisamos de regras específicas para determinados contratos. Responsabilidade civil. Não vou nem entrar no direito do trabalho, né? Que é o grande produto do dirigismo contratual, segundo, por exemplo, o professor Paulo Lobo. O grande produto da incidência dos direitos sociais nas relações privadas, a ponto de ter uma disciplina autônoma, que inclusive quando a gente chegar na constitucionalização, vou falar bastante do Daniel Sarmento, ele diz, nós vamos trabalhar aqui o problema da incidência dos direitos sociais nas relações privadas não trabalhistas, porque no âmbito trabalhista nós já temos uma disciplina própria. Quer dizer, estão tentando desmontar, alguns já dizem que desmontou, né? Prédio e chama de reforma, não é verdade? Detona a casa e chama de reforma, não é isso? Então tá, foi isso que aconteceu. Então, bom, de posse dessa situação, o que é certo é que se percebeu, e é isso que eu preciso que vocês anotem, que a descodificação seria uma consequência inevitável. E o formalismo jurídico no qual se baseavam os códigos. Tem um copo nada educado, cara. Toma a garrafa inteira, né? Tá certo. Beleza. Ogro. E o formalismo jurídico no qual se baseavam os códigos atingiu, e aí é o que o professor Tepedino fala, o seu ocaso, a sua queda, o seu fim. Perfeito? Aí vocês anotam que paralelamente, e agora a gente vai começar a refinar as nossas ideias aqui, paralelamente, reconhece-se especialmente após a metade do século passado, a força normativa dos textos constitucionais. O professor Pietro Perlingeri, que é um italiano muito citado, é o que a doutrina chama de capo escola, né, o pai do direito civil constitucional na Itália, e que influenciou muito o direito civil constitucional brasileiro, diz isso: Constituição é norma.
E se é norma, deve ser cumprida. Então significa que um agente privado deve me garantir o direito à saúde ou à moradia. Entenderam a problemática? Se há um processo de revoluções sociais que culminou ao final na positivação, inclusive, desses direitos sociais, e os agentes privados, estou aqui problematizando, nós vamos sistematizar isso, e os agentes privados devem cumprir essas normas, Constituição é norma, saúde é direito, educação, direito. Mas se eu pagar mensalidade, eu não estudo. Se eu não pagar mensalidade, eu não estudo. Nessa fratura entre o direito privado e o direito público, a solução para o direito civil constitucional é terceiro tópico da nossa matéria, constitucionalização do direito civil. Constitucionalização do direito civil. Pergunta de fundo, antes da gente conceituar o que a doutrina de direito constitucional entende como constitucionalização do direito civil. Direito civil constitucional são só as regras de direito civil que estão previstas na Constituição? Interrogação. Vocês estão falando não com muita certeza. Vamos com calma. Primeiro, a gente vai trabalhar a constitucionalização do direito civil aqui como uma premissa, como um ponto de partida. Não é o que vocês vão encontrar na jurisprudência, não é o que vocês vão encontrar nas contestações ou eventualmente nas iniciais que a defensoria vai contestar. Não é. Por quê? Porque ainda se está arraigado no formalismo jurídico, na necessidade de previsão legal para que o shopping tenha que pagar, tenha que realizar determinada obrigação no âmbito ambiental. Se estará extremamente preso à legalidade estrita para se obrigar a responsabilizar um provedor, por exemplo, de notícias, ou um provedor um provedor de aplicações de internet, quanto ao conteúdo inserido por terceiros. Essa luta entre o formalismo jurídico, ela não acabou. Nós estamos partindo como ponto aqui. A ideia de completude do ordenamento, como o senhor falou, e não de completude do Código Civil, ela não é pacífica. Portanto, o que vocês têm que anotar aí, a gente colocou como pergunta. Direito civil constitucional é só o que está previsto na Constituição? 3 correntes. Primeira delas, nega. Correntes negacionistas ou corrente negativa. Nega o caráter normativo das regras e normas constitucionais de direito privado. Pessoa jurídica de direito privado deve respeitar o princípio da igualdade? Pessoa jurídica de direito privado deve respeitar o devido processo legal? Isso para nós é uma afirmação totalmente pacífica. Se vocês virem a construção da jurisprudência da Suprema Corte americana, por exemplo, vocês vão ver que demorou um século, para a Suprema Corte reconhecer o que hoje para eles é uma premissa básica de que entes privados devem resguardar o direito à igualdade racial.
demorou um século. A gente vai ver daqui a pouco o primeiro paradigma da State Action, que é a doutrina que nega a aplicação dos direitos constitucionais, dos direitos individuais nas relações privadas, surge daí. A autonomia privada pode impedir que determinado cidadão negro entre no hospital, no hotel. Porque a autonomia privada faz o que ele quiser. Beleza? Isso os direitos individuais. Nós não estamos falando de direitos sociais. Certo? Mas o que nós temos que anotar aí? Que se paralelamente a Constituição começa a ser o centro do ordenamento e a Constituição é vista como algo com força normativa, contando-se a historinha do direito civil constitucional, desloca-se o centro do ordenamento para a Constituição. E, portanto, as teorias negacionistas perdem sucessivamente sua razão de ser. Pois bem, coloquem aí segunda teoria, ou segunda visão, ou segunda corrente para responder aquele nosso problema. Direito civil na Constituição. Para essa segunda corrente, é impossível, tendo-se em vista que a Constituição tem força normativa, tendo-se em vista que um rol de direitos fundamentais não é só o Bill of Rights americano, por exemplo, que é um conjunto de 10 emendas lá depois da Constituição, que nem tinha, né, rol de direitos fundamentais originalmente, não é mais possível dizer que não dá para prever direito civil ou direito privado na Constituição. Até dá, só tem um ponto. Só é direito civil constitucional a regra expressamente prevista no texto constitucional. À exceção dos países da Commonwealth, que adotam lá o sistema de leis constitucionais, né, no constitucionalismo histórico, mesmo os Estados Unidos, que é visto como um país de common law, para a maioria da doutrina brasileira, no fundo tem Constituição escrita, né? Os Estados Unidos é um país de common law com Constituição escrita, e com leis escritas, e com um sistema federalista muito peculiar, que a gente vai falar daqui a pouco. Portanto, mesmo ali já não dá para negar. Só tem um ponto. Só é direito civil constitucional e só tem força normativa constitucional o que a Constituição previu. A Constituição de 88 falou em casamento entre pessoas do mesmo sexo? Então como é que o Supremo permitiu esse trem? Interpretação. Esse é o ponto. Para essa segunda corrente, somente o constituinte originário ou derivado é o derivado reformador ou de revisão, né, poderá decidir quais regras de direito privado terão status constitucional. Outra pergunta muito comum de direito de família em direito de família hoje. O que a Constituição fez com o divórcio? A emenda constitucional, né? Propriamente. O que ela fez com o divórcio? Não, ela não extinguiu o divórcio. Ela
tirou como etapa obrigatória a separação. Beleza? A separação desapareceu? Não. Depende da corrente que você adota. Para o IBDFAN, e bom, não sou membro do IBDFAN ainda, mas estudei bastante, para a parte significativa do IBDFAN, faz sentido mais falar em separação. Não há mais separação no Brasil. Ou seja, a doutrina, e a professora Maria Berenice Dias é muito clara nesse sentido no livro dela, quando fala divórcio já, né, e ela fala que a etapa da separação, ela, depois da emenda constitucional, tudo que estava no Código Civil anteriormente não foi recepcionado. Não faz sentido. Tudo que fala de separação não existe. Só tem divórcio. Essa doutrina foi adotada majoritariamente? Não. O CPC veio e previu regras para separação. Ou seja, ao contrário do que a gente pensa, essa segunda corrente ainda é muito forte. Porque, bem ou mal, ela desloca a ideia de formalismo jurídico do Código Civil para as regras constitucionais. E ainda se está preso ao paradigma do formalismo. Não se abandona o paradigma do formalismo de forma absoluta. Perfeito? Então, se vocês quiserem anotar, essa segunda visão ainda é adotada por muitos. Como no exemplo da separação judicial. Pós-emenda. Acho que é a emenda 66, não é isso? 2010? Pós-emenda 66 de 2010. Se não for, vocês em casa me perdoem, vocês alterem o caderno de vocês, tá bom? Professor, deixa eu ver se eu compreendi. Na sua visão, admitir a separação judicial mesmo após essa emenda? Eu não disse que essa é a minha, eu disse que parte da doutrina do IBDFAN adota. Isso aí é ruim? Não necessariamente. Há uma discussão ainda uma celeuma muito grande com relação a isso. Porque, enfim, discussões à parte, meu orientador no mestrado, o Guilherme Calmon, é especialista em direito de família. Ele falava isso. João, embora o IBDFAN tenha tido um objetivo muito nobre ao extinguir a separação como etapa obrigatória, tirá-la propriamente do ordenamento não seria uma coisa boa, porque tem gente que quer se separar. Então não se pode impedir essa faculdade jurídica das partes. Tá, okay? Então tem doutrina dos dois lados. Estou dizendo que esse foi um pleito e isso foi o que foi escrito à época. Tá? Tanto foi escrito à época que se jurou por Deus que não haveria mais separação no Brasil. E o que há hoje é uma faculdade das partes. Você quer se divorciar, casou hoje, você pode divorciar amanhã, está tudo bem. A vida está resolvida. Se você não tiver, inclusive, filhos, vai para o cartório, é muito mais fácil. A defensoria pode fazer extrajudicialmente e tal, pode auxiliar nessa. Muito mais fácil. Muito mais fácil, certo? Então, se dizer que é ruim ou é bom, acho que numa aula de direito de família, sistematizando essas duas visões, chegando a essa conclusão, acho que seria mais adequado. Tá ok? Para responder a tua pergunta. Mas o que é certo é que há essa celeuma, e que do ponto de vista do chamado direito civil constitucional, como, enfim, direito civil na Constituição, somente se tiver status constitucional é que realmente vai ser direito civil constitucional. O resto é norma infralegal, é regra, pode ser alterado por um processo legislativo próprio, pode ser afastado e assim sucessivamente. Ok? Agora, uma terceira corrente que aqui nos interessa é a corrente da constitucionalização plena do direito civil. Diz lá, escreve aí. A Constituição não contém só regras, mas princípios. Que expressam valores. Ponto. Portanto,
Anota que essa expressão do professor Pietro Perlingeri dá estrelas na segunda fase. Toda e qualquer regra de direito civil carece de merecimento de tutela. Toda e qualquer regra de direito civil carece de merecimento de tutela. Anotem aí. Como consequência, o intérprete último igual ou, entre parênteses, juiz, é quem será o filtro de merecimento. Há quem diga que esse é o calcanhar de Aquiles do direito civil constitucional. Para dizer que a gente não falou das flores, 2016 caiu na prova do Espírito Santo em constitucional e não em direito civil, primeira fase, um rol de afirmações feitos pela FCC e a época a banca sobre isso, certo? Coisas que são interessantes para a gente tirar dessa questão. Depois vocês veem lá o gabarito, está no nosso material, tá certo? Mas coisas que são interessantes que foram tidas como... Vamos lá. Como certas, né? Quer dizer, o certo foi o seguinte: a despatrimonialização do direito civil, conforme sustentada por parte da doutrina, é reflexo da centralidade do princípio da dignidade da pessoa humana. E os direitos fundamentais passam a ocupar no âmbito privado, notadamente após a Constituição, passam a ocupar no âmbito do direito privado, notadamente após a Constituição de 88. Perceba que isso é uma afirmação dita como certa. Certo. Ponto. Para nossas provas de defensoria, tá bom? Não sei se eu não teria tanta segurança. Por exemplo, você tem uma... quer ver? Enfim. Tem lá sobre despatrimonialização, sobre desconstitucionalização, coisas que não são tão, assim, pacíficas na doutrina. Mas que aqui foi dito como certo. Então, bom, anotem aí, ou seja... Para nós, na defensoria, e aí falo na primeira pessoa do plural, embora não nomeado, já aprovado, para nós que estudamos para a defensoria, que temos essa visão de defensoria, que levamos essa visão para as nossas provas, a gente parte disso como premissa. Portanto, tranquilamente você vai adotar a terceira corrente. Tá? Você vai dizer que o ordenamento, que a completude do ordenamento não se dá mais quanto ao Código Civil, se dá com relação à Constituição, e não só quanto às regras da Constituição, mas também os princípios e valores da Constituição. Razão pela qual... você viu que eles consideraram errado. Não obstante a força normativa da Constituição e o novo rol de direitos fundamentais consagrados na Constituição. Estou lendo muito rápido, perdão. Não obstante a força normativa da Constituição e o novo rol de direitos fundamentais consagrados na Constituição Federal de 88, o ordenamento jurídico brasileiro ainda se encontra assentado normativamente em um paradigma ou tradição liberal individualista. Isso é considerado errado. Eu também considero, nossa, pra caramba. Mas não é todo mundo que considera, definitivamente. Eu considero muito. Pois é, mas olha o que ele afirmou, que ainda que haja, nós não estamos mais no paradigma liberal individualista. Eu também acho que não estamos, mas não estamos há um século. Mas tem muita gente, inclusive no Congresso Nacional, que pensa o contrário. Tamo junto?
Então, isso aqui é uma afirmação que a gente faz. Esse terreno para nós é sólido, da porta para fora. Não é não, é arenoso, certo? Se sejamos... como professor, ele tem que ser didático. Então, tomem cuidado. Do mais, é isso que eu falei. Nós adotamos uma terceira corrente, nós adotamos uma terceira visão. Constitucionalização do direito civil para nós, portanto, é a assunção da premissa de que os valores constitucionais se aplicam diretamente. E ainda coloquem como conclusão, para ficar bonito, que os valores constitucionais se aplicam diretamente. E o centro, esse termo é do professor Tepedino, muito usado. É o centro, que ele chama de epicentro axiológico. Estou anotando. O nome do meu professor é Gustavo Tepedino. O epicentro axiológico do ordenamento é a dignidade da pessoa. Professora, só para eu entender melhor. Então, você está dizendo que nas normas de direito civil estão contidas os princípios constitucionais? Veja, termina a tua pergunta e depois eu respondo. Eu estou tentando raciocinar um pouco porque ficou meio confuso. Tem que estar contidos esses princípios constitucionais, legalidade, enfim. E mediante esses princípios é que o juiz ele pode, de uma certa forma, avaliar enquanto liminar, conceder uma liminar, o último parecer é dele, uma vez que esses princípios estão contidos nessas normas. Vamos com calma. Uma distinção que é muito feita na doutrina para lastrear nosso argumento é a distinção entre regra e princípio. Qual que é? Regra significa tudo ou nada. Princípio é um mandado de otimização. Quando a Constituição fala que a igualdade, enfim, a todos é assegurada a igualdade, de que igualdade que ela está falando? Alguém vai preencher esse valor. Quem vai preencher esse valor? Acho que é o Peter Heber que fala. Não é só o juiz que interpreta a Constituição, não é só o Supremo que interpreta a Constituição. Há uma sociedade aberta de intérpretes, todo mundo interpreta a Constituição. Acontece que, para a segunda corrente, inclusive por força desse mosaico interpretativo, só vai ter status de norma constitucional o que for regra. Só vai ter status de norma constitucional, portanto, o que for tudo ou nada. Essa história de criar, segundo essa doutrina, isso que eu adoto, essa história de dizer que união estável entre pessoas do mesmo sexo é possível por conta disso aqui, a viagem muito grande. É um exercício interpretativo que a Constituição não permite. Cola. Hoje não cola mais. Hoje, é o que o Eduardo Moreira fala, na verdade houve a chamada invasão da Constituição. Você tem normas constitucionais, valores constitucionais que vão permear o ordenamento independente de sua previsão legal ou não. O Congresso gosta disso? A questão da união estável entre pessoas do mesmo sexo, do casamento entre pessoas do mesmo sexo, tem projeto de lei para expressamente contra o posicionamento do Supremo. Ou ninguém parou ainda para pensar que esse, para mim, para o João Vitor, inegável avanço histórico na defesa dos direitos da chamada igualdade quanto diversidade, que é a terceira etapa da igualdade, desenvolver-se em direitos fundamentais, foi feito do outro lado, do lado da rua, não foi feito no Congresso Nacional. Tá certo? Então esse é o ponto. E isso é o que tem que se ter em mente quanto divisão. Para essa segunda corrente, só está na Constituição, que é regra. Só tem status constitucional, que é regra. Quer mudar a Constituição? Que eles falam, quer mudar? Cara, aumenta lá o quórum para 3/5 em 2 turnos para você mudar na Constituição. Professor, por exemplo, o direito ao nome, que é direito fundamental do indivíduo, ele está previsto na Constituição e está previsto no Código Civil. Isso seria uma regra? Depende da regra. Você quer dizer qual que deve estar congruente com qual?
Isso. Veja, essa doutrina é tão vetusta, tão antiga e tão sem sentido para nós hoje, que ela apregoa que, inclusive, não dá para fazer controle de constitucionalidade de regra constitucional, de regra civil. Isso no Brasil não cola porque nós temos controle difuso. Mas em alguns países você tem o juiz civil e o juiz constitucional. O juiz constitucional não julga matéria civil. Sabe onde? Nos Estados Unidos. Não só isso. Nos Estados Unidos é o Estado que legisla sobre o civil e a União que legisla sobre o constitucional. Justamente por isso que os Estados têm liberdade para dizer onde tem, onde não tem, enfim, casamento entre pessoas do mesmo sexo. Tudo, exatamente. Beleza. Você entendeu? Isso aqui no Brasil não cola mais. Alguns que tentam importar isso, enfim, ficam presos ao formalismo jurídico, ficam presos à necessidade de previsão legal expressa para regular determinada matéria. Para eles não faz sentido aplicar princípio diretamente, não tem lógica. E se acha que essa doutrina não cola? Cola muito. Cola muito. Pega uma contestação de ação de alimentos. Todo dia tem lá. Não há previsão legal, não há previsão orçamentária. Nega, mata, mas é isso. É isso. Eu escutei isso ao longo da minha vida inteira quando discutia. Enfim, a gente sabe com os nossos futuros, com os nossos sexos adversos, naturais, certo? Que é o pessoal do Estado, do município e com um procurador do poder público. Essa lógica de que igualdade, de que dignidade se aplica diretamente não tem sentido para eles, não bate, não cola para eles. Tá bom? Para nós cola. Para nós é premissa básica. Para nós é ponto de partida. Entendeu? Diferença entre regra e princípio? E de que os princípios constitucionais se sobrepõem a regras constitucionais e a regras legais? Essa última corrente que ainda eu não estou conseguindo. Pega lá no 226, né? Onde está que homem e mulher pode casar? Pega lá, onde está escrito isso? Aí, esses que adotam a segunda ou mesmo a primeira vão dizer, então não pode. Mas você tem um princípio constitucional que se sobrepõe a essa regra. Ah, mas a técnica adotada pelo Supremo foi a da, enfim, interpretação a constitucionalidade sem redução de texto, né? Ou seja, não se pode interpretar o artigo do Código Civil que diz homem e mulher, negando-se a possibilidade de homem, mulher. Foi essa a lógica do Supremo, tá certo? É um nó elástico, todo argumentativo, para superar a ausência de previsão constitucional. Certo? Então o princípio se sobrepõe à regra se o intérprete assim o decidir, sim, sem sombra de dúvida. Como vai fazê-lo? Deixa lá para a jurisdição constitucional que vocês vão estudar as técnicas muito sofisticadas de se fazer. O que interessa para nós nesse tópico, e aí vale a pena a gente perder algum tempo, é algo que cai, mas despenca nas provas, que é a chamada aplicação direta da Constituição. E entendam Constituição aqui como direitos fundamentais às relações privadas. A obra base que eu adotei aqui foi de um jurista do Rio de Janeiro, que é o Daniel Sarmento, que tem um livro específico sobre o tema. Mas vários outros, enfim, trabalham esse tema. Um que nós já falamos, o professor Ingo Wolfgang Sallet, do Rio Grande do Sul. O próprio professor Gustavo Tepedino trabalha. Muitos autores nacionais. Um que tem um artigo que até se acha na internet sobre constitucionalização do direito civil é o Barroso. Hoje, ministro Barroso. Ministro Barroso. Um artigo excelente. Para mim, sempre professor Barroso também foi professor lá da UERJ, eu fiz o mestrado. Mas ministro Barroso. Mas que nós vamos trabalhar um pouquinho aqui. Bom, vamos partir dos direitos fundamentais para depois entrar nas relações privadas. A primeira distinção que a doutrina faz, isso cai demais em prova, é entre as dimensões subjetiva e objetiva dos direitos fundamentais. Dimensão subjetiva
corresponde aos direitos fundamentais visualizados sob a ótica do indivíduo, do sujeito. E não abrangem somente direitos individuais. Uma vez que pretensões individuais decorrem também de direitos sociais. Ou seja, a dimensão subjetiva, portanto, é o que o professor Sarmento diz, é a possibilidade de se exigir diretamente do Estado. A pretensão do indivíduo perante o Estado, que pode ser uma pretensão de abstenção, por exemplo, não te interessa a minha orientação sexual, eu quero casar, o Estado se abstém, como uma prestação positiva, correto? E a dimensão objetiva, que é essa que nos interessa? É o reconhecimento de que tais direitos expressam valores constituindo, entre aspas, as bases da ordem jurídica da coletividade. Quem fala isso, citado pelo professor Sarmento, é um autor alemão famosíssimo chamado Konrad Hesse. Vocês estudarão ele em Constitucional e vão ver que ele é o cara sobre a normatividade das normas constitucionais. Konrad Hesse. Konrad Hesse. Beleza? Portanto, é essa dimensão objetiva que vai interessar para nós, para quem nos perguntou. É muito menos a possibilidade de, enfim, pretensão individual na ótica do indivíduo, mas necessariamente os valores da Constituição. O que quis dizer o Constituinte? Mais do que isso, né? Quais são os valores que isso expressa? Os valores que hoje interessam. Daqui a pouco acho que vai falar de culturalismo jurídico. Acho que vai falar. Daqui a pouco. Sim. Nós vamos entrar nas bases filosóficas do Código Civil de 2002. Cai, viu? Vixe, tá caindo bastante. Bom, colocaram isso, quer dizer, essa é a premissa básica do Sarmento, para falar da questão da aplicação dos direitos fundamentais das relações privadas. Há uma dimensão objetiva, e essa dimensão objetiva é aqui, então, expressa valores. E aí vem a pergunta, né? Os direitos fundamentais se aplicam diretamente às relações privadas? Tranquilo, professor. Eu chego ali, eu atravesso a rua, chego no shopping e falo, preciso de saúde. Chego no hospital particular e falo, quero entrar. Porque eu tô passando mal. Chego na universidade particular e falo, quero estudar, porque você tem direito à educação. Chego no plano de saúde e falo, eu quero home care, mesmo não estando previsto no contrato. Por quê? Porque eu tenho direito à saúde. Fala lá no balcão isso. Segurança já cola na sua na hora. Não é mesmo? Exatamente. Estava falando da autonomia privada no âmbito contratual, né? O que contratar ou não contratar, o que contratar e com quem contratar. Mas espera aí, quando você tem fornecimento de água, de luz, você escolhe com quem? Você escolhe contratar ou não contratar? Não. Você vai ficar sem luz? Vem a conta para tua casa. Não tem como. É o que os, mesmo sem luz, é o que a doutrina de consumidor chama, são chamados contratos coativos. Você não determina se vai ou não celebrar. Você tem que pagar. Hoje nós não vivemos nós vivemos uma era de contratos massificados.
É uma outra era, certo? Mas a doutrina fala, teoria do contrato, você escolhe o que contratar. Chega para discutir uma cláusula que você considera abusiva no banco. É o que você falou, você vai tomar porrada, pontapé, chute, vou te mandar embora. Só judicialmente. Chega no banco e fala assim, essa cláusula aqui é abusiva, esse juro aqui ó, tá fora do Banco Central. Vai falar, então, vai embora do banco, não precisa mais. Perfeito? Então, vamos lá. E às vezes a própria lei não o faz. Quando a gente falar da questão das cláusulas gerais, já vê que é uma abertura do ordenamento a esses valores. Não consideram que você pode entrar totalmente para falar de princípio constitucional em qualquer relação. Quando a regra exclui o princípio, é o que eles dizem. Perfeito? E não é o que a doutrina de direito constitucional diz. A lei, a regra é um dado. Se o juiz quiser dizer não e aplicar, inclusive, contra a legem, ele pode. Canso de ver, especialmente direitos difusos e coletivos, para proteger hipossuficiente, para proteger consumidor, para proteger idoso e contra a lei. Canso ver. E é o outro ponto. É porque, lógico, mas aí é uma outra discussão, né? Especialmente sobre democracia representativa. Já vi o Dieter em vídeo aqui, o Dieter, como você conhece esse cara, professor, doutor Maurício Dieter, falando em vídeo. A democracia representativa é isso, né? No fundo, é o pessoal comprando lá. A gente sabe qual é a vontade do legislador, proteger a empreiteira, proteger o banco, a gente sabe muito bem. Tá nítido isso na lei. Beleza? Então anotem aí, gente, aplicação dos direitos fundamentais das relações privadas. 4 correntes. Aplicação dos direitos fundamentais das relações privadas. 4 correntes. Você que separou isso, João, não. Está lá na obra do Sarmento. Leiam, está muito boa. Dentre outras, tá certo? Já citei alguns autores por si. Mas essa aula foi especificamente baseada na aula do professor Sarmento. Eu não conheço pessoalmente, mas sei da qualidade da obra. Primeira teoria. Então, primeiro feixe de teorias. Famosa, hein? Chamadas teorias negativistas. Às vezes são até equiparadas, mas não é só lá que tem. Mas nos Estados Unidos, chamada de, já ouviu falar dessa expressão? Negativistas. Chamada de State Action. Uma ação de Estado. Direitos fundamentais somente se aplicam na relação poder público ou Estado-indivíduo, havendo uma única exceção por criação jurisprudencial americana, dentro do rol de direito deles, que é a 13ª emenda, que trata de abolição da escravatura. Isso hoje, tá bom? Vocês gostam de Netflix? Eu assisto às vezes quando dá. Tem um filme chamado 13ª emenda, já assistiram? É sensacional. Então, essa seria a exceção para a Suprema Corte Americana com relação à não incidência dos direitos fundamentais ou dos direitos individuais das relações privadas. Exceção, tá ok? Regra é State Action. Fundamentos disso. Cara, isso para uma segunda fase é bonito, hein? Fundamentos disso, segundo o professor Sarmento. Número 1. Apenas os poderes públicos são vinculados à Constituição. Vinculados no sentido de terem que cumpri-la obrigatoriamente. Claro que todo mundo é vinculado à Constituição, mas só poderes públicos se vinculam diretamente às regras constitucionais.
E segundo, que a gente já passou por aqui, são os estados que tratam na sua legislação de direito privado e na Constituição de direito privado. Eu estava, enfim, num congresso de responsabilidade civil do professor Nelson Rosenwald, um abraço professor Nelson Rosenwald, e de vários outros juristas brasileiros e estrangeiros. E na pesquisa de responsabilidade civil é muito comum que se vá nas Supremas Cortes dos estados. Suprema Corte de Nova York, Suprema Corte da Califórnia. Por quê? Porque responsabilidade civil, contrato, geralmente o que trata, direito de família, é no âmbito dos estados. Ok? Por força disso, se a Constituição, se o Estado pode tratar de direito privado, não é a Constituição americana que vai se vincular nas relações entre privados. Beleza? Então esse é o segundo fundamento. O Congresso Nacional Americano, Congresso Americano, não tem competência para legislar ou para emendar as constituições dos estados. E bom, aí o professor Sarmento conta, né, noticia no livro dele que, tomara que vocês tragam ele aqui para desmentir tudo que eu estou falando, tá? Mas é que eu li lá. Mas ele diz o seguinte, que para vocês terem uma ideia de como isso era forte, a Suprema Corte Americana, em 1883, quase já no século XX, né, você tem uma série de leis que eles chamam de Civil Rights Act, que basicamente é para garantir igualdade racial, tá certo? E a Suprema Corte Americana declara essas leis inconstitucionais. E é bom, quais eram os casos? Quer dizer, em determinados lugares, especialmente nos estados do sul, os negros eram impedidos de entrar num hotel, eram impedidos de entrar num teatro, eram impedidos de entrar num hospital, enfim, coisas que eram consideradas privadas, ok? E aí, bom, mas se nós não temos leis que nos garantem a igualdade, a resposta da Suprema Corte são inconstitucionais porque o Congresso não tem competência para legislar sobre isso. 1883. É só 150 anos, não faz 3.000, faz 150 anos, tá ok? Ok? Se você for pensar historicamente, é quase ontem mesmo. Doutrina noticia ainda que hoje, na atualidade, essa doutrina da State Action ela sofre uma mitigação mesmo na jurisprudência americana. Ao que ele chama de teoria da função pública. Ele não, né? A Suprema Corte Americana. Ela mitiga a State Action. Vou colocar, como diz o meu priminho, um asterístico, né? Um asterisco, chamada teoria da função pública. Por quê? Porque especialmente em julgados do século XX, a Suprema Corte compreende que os particulares devem respeitar certos direitos individuais. Tem um caso que é famoso, que é o seguinte: a primeira emenda à Constituição, vocês devem ter visto já em constitucional, mas o Bill of Rights americano seria isso, né? O rol das 10 primeiras emendas que consagra determinados direitos fundamentais que não estavam originalmente no texto constitucional. E a primeira emenda é a que garante a liberdade religiosa. E, bom, o caso foi o seguinte: eles chamam de private owned towns, né? Uma espécie de condomínio fechado, mas uma cidade privada. Provavelmente um conjunto de indústrias que criou ali para os seus funcionários, etc. Uma cidadezinha, uma town. E aí, bom, era impedido por estatuto, por regulamento desse local que testemunhas de Jeová entrassem, fossem morar lá. Bom,
Os testemunhas de Jeová do local disseram que aquilo era uma violação à primeira emenda, que é um direito fundamental, e os donos da propriedade disseram, olha, isso aqui é uma propriedade privada, a gente escreve o que a gente quiser. E a gente não quer testemunha de Jeová aqui, beleza? Então foi o caso que chegou à Suprema Corte, famoso, Marsh versus Alabama. Não, tudo bem. Marsh versus Alabama. Em 1946. E aí se concluiu o seguinte, que mesmo sendo uma cidade privada, há ruas, há comércio, paga-se impostos e, portanto, trata-se de uma função pública do local. Sendo uma função pública, deveria se respeitar a primeira emenda. E aí, pela primeira vez, começa a dizer, ó, estão mitigando, estão excepcionando a regra da State Action. Tem um precedente posterior também, que é uma coisa que se tem trabalhado muito na Suprema Corte ainda, espero que os Estados Unidos também não retroceda com relação a isso, que é um caso chamado Evans versus Newton, que se proibiu a entrada de um cidadão negro num parque privado. Sobre o mesmo raciocínio, é um parque privado, a gente deixa entrar quem quiser, portanto, a gente não quer que aqui entrem negros. Resposta da Suprema Corte, não é possível, porque mesmo sendo um parque privado, tem uma função pública, e tendo uma função pública não é, enfim... Não é constitucional se impedir que um negro entre, certo? Professor, esse primeiro caso aí era tipo um condomínio privado? Então, veja, uma propriedade... eles chamam de private owned towns. É parecido com a nossa ideia de condomínio mesmo, mas nós não temos essa ideia de condomínio, porque o mesmo condomínio tem que atender o estatuto da cidade, tem que ter o arruamento correto, nós não temos essa noção. Lá é realmente, bom, provavelmente era um terreno, fosse fazenda mesmo, que ou devia ter várias indústrias, enfim. Eu sei que ali tinha uma população pequena vivendo. Provavelmente devia ser uma propriedade de uma indústria, de uma firma, ou de várias empresas que ali constituíram aquilo para os funcionários morarem. Geralmente é assim. Sabe onde era muito parecido isso no começo do século XX no Brasil? As casas de colonos, tem bastante no interior do Brasil. Seriam colonos que moravam ali, e ali, bom, tem regras próprias, era o que eles diziam, é propriedade privada, a gente não quer que testemunha de Jeová entre. Então essa é a ideia. E não é que não quer, a gente está impedindo, por estatuto, que um testemunho de Jeová more aqui, venha aqui, entre aqui. Voltamos ao paradigma liberal autocentista, quer dizer, a propriedade como algo absoluto. Este caso é de 1946. Tem gente que nasceu nesse ano e está viva até hoje muito bem. Tá certo? No Brasil e nos Estados Unidos. Não é um troço tão antigo assim. Mas você entendeu o raciocínio da Suprema Corte? Beleza. E no Evans foi a mesma coisa, tá? No precedente Evans. Gente, eu não vou falar de todos, mas é muito interessante. O que interessa para nós dizer é o seguinte. Mesmo a Suprema Corte americana, excepcionando quanto à questão da igualdade racial, especialmente... não há obrigatoriedade de respeito ao devido processo legal. Como já adiantando, é o grande leading case do Brasil, né? Vocês já viram um leading case sobre isso? Expulsão de associado? Nós vamos falar daqui a pouco. Imaginemos que nós temos uma associação. Associação dos alunos do curso popular de Defensoria Pública do Estado de São Paulo, beleza? E, bom, no nosso estatuto não prevê o direito de defesa para o cara ser expulso. E, sei lá, a gente colocou lá que não pode prestar outro concurso. Por quê? Porque se for, vai ser expulso da associação. Nunca mais nós vamos falar que esse cara fez curso do popular aqui. Claro, isso não acontece. De repente, em outras carreiras. Às vezes você ilumina essa carreira, não é mesmo? Prestando e passando ali. Tá certo? Bom, o que interessa dizer é isso. A gente pode colocar isso no estatuto? E aí, bom, como que é o processo de expulsão? Delibera-se por maioria simples, em assembleias regulares, realizadas de 2 em 2 meses. A gente deliberou que ele vai ser expulso. Por quê? Porque a gente quis, velho. Ele prestou outra carreira, passou, tá aí felizão, dando entrevista, tal, falando que passou na outra carreira, não interessa, a gente só quer defensor aqui. Só sangue verde, não tem, tá fora. Beleza? É necessário que ele possa exercer o direito de defesa? Ou o papel é branco e a gente escreve o que a gente quiser? Nos Estados Unidos, o papel é branco e a gente escreve o que a gente quiser. E, portanto, no Estatuto da Associação não é inconstitucional a ausência de previsão de direito de defesa para expulsão.
Beleza. Então a primeira corrente nós matamos. Falaríamos de state action horas. É muito legal, eu recomendo a leitura, mas não temos tempo. Segunda teoria. E essa vai ter especial atenção quando a gente falar a diferença entre cláusula geral e conceito jurídico indeterminado e voltar para o direito civil. É a chamada teoria da eficácia mediata ou indireta.